meus amores! Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e, como eu sempre faço no início dos meus vídeos, eu me apresento. Eu estou no mercado há mais de 25 anos e trabalho com a disciplina de língua portuguesa. Já leciono redação, interpretação de textos e já lecionei, mas não leciono mais literatura. Então, seja muito bem-vindo, como eu disse, ao nosso canal e saiba que este curso, essas aulas, elas são todas baseadas na gramática que eu escrevi, que é a nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e de onde eu tiro, praticamente todas as informações que eu passo para você. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Eu estou dizendo isso porque, como eu sempre costumo dizer, isso aqui é uma aula. Isso aqui não é uma dica, Se você está procurando dicas rápidas, não é o seu vídeo, talvez não seja nem o seu canal, porque aqui eu demoro um pouco mais para falar, explico mais as coisas, trago mais exemplos, trago algumas curiosidades, tento de certa forma aprofundar, acima de tudo consolidar o conhecimento e trazer para você a lógica, da gramática, a lógica das regras, para você simplesmente não decorá-las, para você não sair por aí decorando e repetindo uma regra sem saber o porquê dela. Então aqui é o momento de você justamente entender, estudar comigo. Então vamos lá mais uma vez, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, fazer um vídeo mais curto agora, para tratar de um ponto específico em relação à aplicação do acento grave numa situação especial de crase que acontece com os chamados topônimos ou os termos locativos. Então, peço a você que aí abra seu bloco de notas, pegue seu caderno, sua caneta. Eu gosto quando o aluno faz isso, quando você escreve, quando você anota. Eu acho isso muito importante, porque isso faz com que você grave, que fique alguma coisa na sua cabeça. E claro, se você precisar de algum curso nosso aqui, um curso rápido, um curso focado, acesse o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Você vai encontrar os nossos cursos lá. Vamos embora? Vamos começar? Tá pronto? Tá pronta? E eu peço a você que sempre que você sentar para estudar, é sempre assim, com sorriso. Saiba que eu faço isso aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você que está me vendo agora, neste momento, aprenda também com amor e com carinho. Quando a gente senta diante do conhecimento com raiva, com rancor, gente que já se derrota no início, eu não vou aprender isso nunca. Realmente você não vai. É preciso que você sente com amor, com disposição de aprender, com um sorriso no rosto, com felicidade. Vamos comigo? Vamos lá? Então vamos embora. Então veja, nós temos aqui um caso bem curioso, interessante, de emprego do acento grave, da crase, com os chamados termos ou nomes locativos. Então vamos lá, vamos ler o que foi que eu escrevi. Se o termo regente exigir a preposição, nós estamos ainda em casos chamados, observe, eu estou ainda nos chamados casos obrigatórios, tá? Quando eu tenho que aplicar o acento grave. Então vamos lá. Se o termo regente exigir a preposição a, sempre haverá crase. Opa, veja que eu tenho o quê? Eu falo de crase. Por quê? Porque eu estou falando que vai haver uma fusão, diante de nomes locativos. Preste atenção, porque esses nomes locativos que você está vendo aqui, você vai encontrá-los, vai encontrar essa mesma regra utilizando a palavra topônimos, tá? Os chamados topônimos, ou seja, topos é lugar, nomo é nome mesmo, os nomes de lugar, que aceitarem a presença de um artigo. Claro que quando eu digo artigo aqui, eu estou me referindo ao artigo que? Feminino. Óbvio. Por quê, professor? Porque existe uma porrada de nomes de lugares, de topônimos, que aceitam artigo, mas o artigo é masculino. Pense, por exemplo, o Uruguai. Pense, por exemplo, sei lá, o Rio de Janeiro, os Emirados Árabes. Vejam que o Marrocos, veja que eu estou utilizando um artigo, mas o artigo é masculino. Não há nem o que se discutir a respeito de crase com a situação dessas. Então você começa a refletir que eu tenho que ter um topônimo que exija o artigo e que esse artigo seja feminino. Então, como princípio da regra geral, que nós colocamos como emprego do acento grave, ok? Então vamos lá com o tio Rodrigo, continuando aqui. Então vamos lá.
Para verificar a existência do artigo, basta substituir o termo regente pelos verbos vir ou estar. Isso aqui é velho, né? Ou estar, por exemplo, conforme demonstrado no início desse capítulo. Ou seja, isso aqui foi o que eu escrevi na minha gramática. Então veja, professor, por quê? Porque o verbo vir, ele requer a preposição de. Quem vem, vem de algum lugar. O estar, quando eu aplico com o locativo, você vai perceber que ele exige a preposição em. Então, o que é que eu vou ver, professor? Na hora em que eu trocar, se aparecer exclusivamente em, é porque não tem contração. Então, eu vou ter que perceber se tem em ou se tem, de repente, na. Por exemplo, porque o que é o na? O na é igual ao em mais a. A mesma coisa aqui. Eu vou perceber se existe, de repente, um da, né? O que é um dá? Ou, de repente, um das, né? Se eu estiver me referindo, por exemplo, às ilhas. Né? O que é o dá, professor? O dá é o de mais a. Então, é isso que você tem que perceber. Troca para ver a existência do artigo ou não. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. No próximo ano, faremos uma excursão à Argentina. Ora, basta você perceber que você veio... Se você veio da Argentina. Se você estava na Argentina. Então, o que é que eu percebi? Eu percebi que eu tenho preposição com artigo. Se eu tenho preposição com artigo com de mais a, com em mais a, então eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter, obviamente, o a mais a. Né? Vamos lá aqui, continuando na letra B. Quando ele chegou à Itália, veja que quando eu vim, ele veio o quê? Óbvio que ele veio da Itália e que ele esteve na Itália. Se ele veio da Itália e se ele esteve na Itália, portanto, ele chegou à Itália com crase. Porque o que é que eu vou ter? A mesma coisa. Eu vou fazer uma excursão à Argentina, eu vou ter o a mais a, como aqui embaixo, eu vou ter o a mais a, ok? Você já foi à Bahia? Veja, ele veio de onde? Ele veio da Bahia, ele esteve na Bahia. Logo, se eu vou à Bahia, né? Se eu vou à Bahia e eu venho da e na, eu vou a mais a. Então, esta é a lógica. Inclusive, tem até musiquinha, eu já falei até disso no aqui, que eu não sei cantar, já disse a vocês, ó, eu não sei cantar, dançar, rebolar, fazer musiquinha, eu não sei, eu sei dar aula. Mas existem musiquinhas várias para isso aqui. Tem um pessoal que fala, se eu voar, venho de, crase para quê? Se eu voar, venho da, crase haverá. Né? Tem gente que faz com música de Natal, tem um monte de coisa. Eu não sei, mas se você conseguir fazer essa substituição mental, funciona numa boa, né? Funciona direitinho, tá bom? Mas existem detalhes, é aí onde a gente vai entrar. Então vamos lá. Continuando, mas eu já fui a Teresina. Olha, ele veio de Teresina, né? Ele estava ou ele esteve em Teresina. Portanto, se aqui ele veio de, ele esteve em, portanto, ele foi a, este a exclusivamente uma preposição. Então, essa é a técnica básica, tá? Professor, tem alguma orientação a mais que eu possa levar? Tem. Vamos dar uma olhadinha no que eu trouxe aqui, veja. Tenha cuidado. Fique atento. Fique atenta. Por exemplo, se você estiver diante de cidades brasileiras, você vai perceber que as cidades brasileiras rejeitam artigo. Pronto, acabou. Se eu já sei que essas cidades rejeitam artigo, não há por que você discutir a existência de crase com elas. Faça um teste, é só você fazer um teste. Ele esteve, vamos lá, se for a cidade, né? Vamos lá. Ele esteve, sei lá, o que eu posso pensar aqui em cidade? Ele esteve em Caruaru, ele esteve em Palmares, tudo nome de cidade, né? Ele esteve em São José do Rio Preto, ele esteve em, sei lá o que, em Poços de Caldas. Pode fazer o teste. Ele esteve em Curitiba, ele esteve, sei lá, aí vai inventando aí, vai pensando aí em nome de cidade, que você vai perceber que os nomes das cidades, eles rejeitam artigo. Aí eu quero falar especificamente da minha cidade. Acho que eu já disse a vocês, eu moro no estado de Pernambuco, eu moro na cidade de Recife. Preste atenção, eu moro em Recife. Percebeu o que eu falei para você? Que eu moro em Recife. Recife, como tantas outras cidades, é uma cidade que não requer artigo. Não requer artigo. Só que aqui tem um problema. Primeiramente, você sabe que o nome
da cidade de Recife foi dado exatamente pela proximidade dos recifes de corais ou dos arrecifes. Aqui, não é? Você tem aqui algumas praias, né, como é que eu posso aqui, que margeiam aqui a cidade de Recife, né, como por exemplo Praia de Boa Viagem, Praia do Pina, né, Praia né, tem Praia do Pina, Boa Viagem, Praia de Piedade. São praias que pegam aqui a cidade de Recife, Jaboatão dos Guararapes, algumas pegam em Olinda, bem, enfim. Então, por conta dessa proximidade, se deu o nome da cidade de Recife, por conta dos recifes. Ponto número 1. Só que existe um detalhe que poucas pessoas sabem. Eu moro, para quem você quiser saber onde eu moro na parte da zona sul da cidade, num bairro chamado Boa Viagem. Mas preste atenção, se você sair daqui do bairro de Boa Viagem, né, eu tô aqui, se eu pegar aqui uma linha reta, eu vou parar no centro da cidade de Recife. E lá no centro da cidade de Recife existe um bairro, prestem atenção agora, cujo nome se chama Bairro do Recife. Bairro do Recife. E foi neste bairro do Recife onde surgiu a cidade de Recife. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Aconteceu uma tremenda confusão. Você deve estar vendo aqui, professor, confusão da peste. Não existe um bairro chamado Bairro do Recife dentro da cidade de Recife. Então, por conta disso, você vai encontrar algumas pessoas falando, eu estive no Recife. Não se referindo ao bairro, mas se referindo à cidade. Eu vim do Recife. Né? Eu vou para o Recife. Né? Quando, na verdade, este artigo é totalmente desnecessário. Ok? Então, não se esqueçam. Quando você se referir à cidade de Recife, não tem artigo e, obviamente, não vai ter crase. Eu vou a Recife, né? Totalmente sem crase. Tudo bem? Então, gravou isso. Nome de cidade, em geral, você não vai encontrar com artigo. Logo, não põe acento grave. Estados brasileiros. Isso aqui é interessante. Ó. Só tem crase, só haverá crase com 2. Bahia e Paraíba. Por quê? Porque são os únicos que aceitam artigo e aceitam artigo feminino. Então, você fala a Bahia, né? E você fala a Paraíba. Pronto. Tirando isso, amigo, amiga, pode fazer o teste. Você não tem nenhum outro estado brasileiro com o qual você vai fazer ou vai acontecer uma situação de crase. Você veio de São Paulo, você estava no Rio de Janeiro, você foi, vamos lá, outro estado aí, né? Você foi ao Rio Grande do Sul. Tem artigo, mas é masculino. Entendeu? Eu estava no Maranhão. Entendeu? Tudo bem? Então não se esqueça, estado brasileiro só Bahia e Paraíba. Com os demais não tem crase, porque ou não pedem artigo, né? Como é o caso, por exemplo, de São Paulo, eu vim de São Paulo, eu estava em São Paulo, não pedem artigo, ou se pedem o artigo masculino, é o caso do Rio de Janeiro. Tudo bem? Vamos lá agora. Países. O que acontece com os países, professor? Com países, presta atenção, a maioria aceita o artigo determinante. O que é que você tem que ficar ligado agora? Eu já sei que com a maioria, prof, eu vou ter artigo, com a maioria. Basta você fazer um teste na cabeça. Você fala do México, você fala do Uruguai, né? Você fala da Argentina, você fala do Chile. Olha que interessante, né? Você fala de quê? Pense mais aí, de país aí. Você fala da Dinamarca, você fala da Noruega. Veja, todo mundo com um artigozinho. Percebeu aí? Tô só fazendo do. O que é que você tem que saber? Você tem que se ligar se o artigo que é solicitado é feminino. Ponto. Né? Se for feminino e houver um elemento de regência, você vai ter a aplicação do acento grave. É o caso, por exemplo, tipicamente, né, do vizinho aqui, a Argentina. Né? Eu vim da Argentina, eu estava na Argentina, logo eu vou à Argentina. Cuidado, porque eu já vi, eu quero chamar a sua atenção, porque eu já recebi esse tipo de pergunta. Tá? Por e-mail, nas minhas redes sociais, no Instagram, no direct do Instagram eu já recebi, tá? Que é o seguinte: professor, eu vi um professor meu falando, uma professora minha falando que, por exemplo, eu vou escrever para você aqui,
né, que quando eu estou trabalhando com África, vou chamar aqui 4 nomes, tá? África, França, Espanha e Inglaterra. A professora disse que o artigo com estes 4 países ele é facultativo. Isso é verdade? Parcialmente sim. Isso já foi mais verdade. Como assim, professor? Se você pegar alguns escritos mais antigos, você pegar, por exemplo, os estudos do professor Mário Barreto, né, que aconteceram ali mais ou menos entre 1910, mais ou menos ali, entre 1910 e 1930, 1940, se você pegar os estudos do professor Mário Barreto, você vai encontrar essa informação. Só que eu concordo com o que o professor Celso Pedro Luft disse, e não é porque o professor Celso Pedro Luft disse, não. Eu sempre disse isso, né? Veja, se você pegar Mário Barreto vai dizer que o artigo com nomes como França, Espanha, Inglaterra, África, o artigo é facultativo. Portanto, você pode dizer assim, que ele veio de África ou ele veio da África. Eu posso dizer que ele esteve em França ou que ele esteve na França. O professor Mário Barreto vai dizer isso. Pergunto a você agora, quem é que você já viu hoje, a nossa modernidade? Você já escutou alguém dizendo que estava em Espanha? Seja sincero, você já escutou alguém falando isso? Você já escutou alguém dizendo que veio de Inglaterra? Você viu mesmo isso hoje? Você não vai ver isso. Então, hoje, esses nomes, esses topônimos, esses nomes locativos, eles só são usados com artigo. E o artigo é a Inglaterra, a Espanha, a França, a África. Portanto, se houver um elemento de regência que requeira a preposição a, aplique o acento grave e seja feliz. Combinado assim? Numa boa? Vamos continuar então aqui. Detalhe interessante. Professor, eu entendi já aqui as regrinhas. Com cidade não tem, estado brasileiro é Bahia e Paraíba, com o país eu vou olhar se tem determinante e o determinante feminino. Numa boa. Cuidado, por quê? Porque, veja, se o nome locativo vier acompanhado de algum adjunto adnominal, ou seja, um determinante, a crase passa a ser obrigatória. Olha que interessante. Vamos lá. Nunca mais eu fui a Roma. Veja que Roma é um lugar que não requer determinante. Ele veio de onde? Ele veio de Roma. Ele estava onde? Ele estava em Roma. É assim que você fala. Ou seja, estes elementos que vocês estão vendo aqui são exclusivamente o quê? Preposições. Acabou. Secas. Mas quando eu passo a criar para este substantivo um elemento especificador e determinador, o que vai acontecer? Esse elemento de determinação e especificação torna este substantivo tão determinado e especificado que passa a exigir aqui atrás o artigo determinante também. Senão não tem lógica. Veja agora, eu nunca mais fui a Roma dos grandes imperadores. Não tem mais lógica eu falar que eu fui ou que eu vim de Roma dos antigos imperadores. Eu vou dizer que eu vim o quê? Eu vim da Roma dos antigos, eu estive na Roma dos grandes imperadores. Veja que a determinante, como é que eu enuncio essa regrinha? É que muitas vezes a determinação pós-posta, porque quando ela vem anteposta é muito fácil, a determinação pós-posta ela requer uma determinação anteposta, ou seja, a determinação, o adjunto pós-posto requereu o adjunto pelo artigo anteposto, e aí como nasceu o artigo anteposto, houve elemento de regência, aplicação do acento grave, ocorrência de crase. Ok? Vamos continuar lá. João sempre se dirige à Bahia, a Brasília. Ou seja, ele vem o quê? Ele vem de Brasília, ele estava em Brasília quando quer resolver. Mas sempre que pode, João vai a, observem, imponente Brasília, observem, dos arrojados projetos. 2 elementos de determinação,
né? Eu tenho um adjetivo aqui anteposto adjunto nominal, né? Eu tenho aqui uma locução adjetiva adjunto nominal para Brasília, portanto, nasce ou aparece a necessidade do artigo aqui. Então ele vai, né? Ele veio da, ele esteve na imponente Brasília, portanto, ele vai a mais a com acento grave. Guardou isso, guardou bem. Então, é um tipo de estrutura, né? Quando você trabalha com esses nomes que são denominados de topônimos, é um tipo de estrutura muito tranquila. Não tem por que você ficar, professor, preocupado com isso, tá? Use as regrinhas, nós falamos aqui, fique atento. Alguém me perguntou uma vez, professor, eu não posso dizer assim que ele veio, sei lá, que ele foi a Caruaru, como dizendo que ele foi a cidade de Caruaru. Veja, uma coisa é eu dizer que ele foi a Caruaru, né? Em que o elemento, a preposição está sobre o locativo topônimo. A outra coisa é eu dizer que ele chegou à cidade de Caruaru. Precisa ter muito cuidado, né? Porque aí, neste caso, o elemento de determinação está para o substantivo cidade. Então, neste caso, né, se houver um elemento de regência, você vai fundir a preposição a com o artigo, né, do substantivo cidade. Não vai ter nada a ver lá à frente com o de Caruaru. Tudo bem? Que já passa a ser aposto especificativo. Então, não confunda as coisas. Uma coisa é eu dizer que ele foi a Caruaru, que ele veio de Caruaru, que ele esteve em Caruaru. Perceba? Ou a outra coisa é eu dizer que ele chegou à cidade de Caruaru. É outra história completamente diferente, porque aí a crase passa a acontecer em virtude do substantivo feminino cidade. Ok? Tudo bem? Difícil isso? Que nada. Isso é bobo. Isso é simples aqui. Fique atento a essas regrinhas que nós falamos. Tenho certeza absoluta de que você não vai mais errar. Tá bom assim? Beijo no seu coração. Até a próxima. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.